Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhe pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino de Deus, dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, Jesus continua o seu grande e maravilhoso Sermão da Montanha. Nós iniciamos com as bem-aventuranças, aquela pobreza de espírito do homem que vê que Deus é sua única riqueza, o homem que não é autossuficiente, mas que depende de Deus. Quando nós reconhecemos a nossa pequenez, ali começa o reino dos céus no nosso coração. Ali nós demos um passo decisivo. Então, exatamente por isso, nós podemos ser, vimos no Evangelho de ontem, sal da terra, luz do mundo. Ou seja, o cristão não pode se mundanizar. O Evangelho de ontem diz: se o sal ficar insosso, perder o seu sabor. Mas no original grego, o que está escrito lá é que se o sal ficar louco, ou seja, o cristão que se mundaniza, ele é o sal que ficou louco, o sal que virou terra. Para que serve o sal se ele é igual à terra? Ele serve para ser pisado pelos homens de Jesus. O cristão mundano, ou seja, o cristão que quer agradar o mundo, vai terminar sendo pisado pelo mundo. Não nos iludamos. Neste arco, digamos assim, lógico, narrativo, então é que vem o Evangelho de hoje. Jesus então diz, para nós, pobres em espírito, para nós, sal da terra, luz do mundo, vocês não se iludam, eu não vim destruir, abolir a lei e os profetas, ou seja, aquilo que Deus fez no Antigo Testamento, toda a revelação de Moisés, dos profetas. Eu não vim para destruir. A palavra que Jesus usa aqui para destruir é forte, né? Katalür, quer dizer destruir uma cidade, arrasar. Não. Mas aí Jesus poderia dizer assim: eu não vim para destruir, eu vim para conservar. Mas ele não usa essa palavra. Jesus não veio conservar a lei, Jesus veio para levá-la à plenitude. É essa a ideia que está por trás. Jesus veio para encher a lei com Ele mesmo, com o seu conteúdo. Era Jesus quem estava escondido naquelas revelações de Moisés e dos profetas. Se nós quisermos entender verdadeiramente o que o Antigo Testamento diz, nós precisamos encontrar Jesus ali dentro. Ele veio para dar plenitude, ele veio para dar o conteúdo, ele veio para transbordar de lá de dentro. Então, quem lê o Antigo Testamento sem Jesus não consegue entender a sua realidade.
Todas aquelas prescrições, todas aquelas leis preparavam uma coisa maior, que é a lei do amor, que é Jesus, Deus de amor que se encarna. Deus foi domando, por assim dizer, a nossa rebeldia, nosso egoísmo, nossas desordens, para poder então, chegada à plenitude dos tempos, podermos receber Jesus e enxergar Jesus naquilo que Deus revelou. Então, isso significa que, quando nós cristãos olhamos para o Antigo Testamento e não seguimos muitas das suas prescrições ao pé da letra, por exemplo, a circuncisão, a proibição de comer certas carnes, nós não seguimos isso, mas não quer dizer que nós não observamos esses mandamentos. Quer dizer que em Cristo eles se revelam interiormente. A igreja então interpreta aquilo que está lá no Antigo Testamento e traz para a lei do amor, então adquire um outro significado. É por isso que mais adiante no Sermão da Montanha Jesus diz: ouvistes o que foi dito, não matarás, eu porém vos digo. Ou seja, o que é que Jesus está fazendo? Está preenchendo aquela lei com ele. Não é só não matar, mas o próprio ódio que se cultiva no coração já está errado. Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério, eu porém vos digo. Ele não está abolindo a lei, ele está colocando o conteúdo, está dizendo a pureza do coração de Cristo. Nós estamos no mês do Sagrado Coração de Jesus. O conteúdo interno da lei é o coração de Jesus, de tal forma que, com o conteúdo do amor, a lei não é abolida, ela é realizada, ela é cumprida, ela é planificada. Como dizia Santo Agostinho: ama et fac quod vis. Ama e faz o que quiseres. Vou dar um exemplo assim, só para trazer para o chão o que eu estou dizendo aqui. Vamos supor, tem uma lei que diz: não cuspa no rosto da sua mãe, não dê um tapa na cara da sua mãe. Isso é proibido pela lei de Deus. Mas você que ama a sua mãe, você precisa dessa lei? Só de pensar em ofendê-la já dá uma coisa horrível no coração, sim ou não? Por quê? Porque você ama. Porque você ama, você não precisa de lei. Porque você ama, você já tem mais do que a lei. Está entendendo? Então, quando Jesus diz: ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério, eu porém vos digo, quem desejar uma mulher no seu coração, se você põe o amor dentro, você nem precisa disso, nem precisa da lei. Está entendendo? Quem de nós pensaria em cometer qualquer tipo de impureza? Desculpa dizer isso, mas é só para ficar bem claro. Quem de nós cometeria algum tipo de impureza com a própria mãe? Só de tentar colocar o pensamento já bloqueia. Você nem consegue pôr a imagem, porque você ama, então a pureza tomou conta. É isso que Jesus diz quando ele diz que ele veio trazer a plenitude, veio trazer ao cumprimento. Ele veio com amor, ele toma a lei desde dentro e coloca o conteúdo do seu coração dentro da lei. Então o cristão não é alguém que não vai seguir a lei. O Evangelho diz:
quem desobedecer um só desses mandamentos. O que está no original grego não é desobedecer. O que está no original grego é quem afrouxar. O verbo lio. Quem afrouxar. É mais sutil do que desobedecer. Desobedecer é frontal. Afrouxar um desses mandamentos. Quem afrouxar um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino de Deus, no reino dos céus. Então, são duas coisas. Na minha prática, eu afrouxo. E aí, não somente isso, escandalizo os outros ensinando o mal. Aí vem o contrário. Porém, quem praticar e ensinar, a ordem é importante. Pratica e ensina. Quem praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. O amor precisa primeiro nascer aqui, desde dentro. E depois nasce o ensinamento. Então, meus queridos, o evangelho de hoje, que parece um evangelho assim, um pouco legalista, não é? De diatribes jurídicos, não é nada disso. O evangelho de hoje quer nos dizer aquilo que Jesus fez quando ele caminhava para Emaús, quando ele voltou no cenáculo com os apóstolos ressuscitado. Ele deu a entender as Escrituras. Ele fez com que os discípulos compreendessem que dentro das Escrituras, lá atrás, Moisés e os profetas, estava Ele, estava o seu coração, estava o seu amor. Jesus é a chave de leitura das Escrituras e, portanto, é a chave de leitura também de nossas vidas, porque a lei de Deus é essa. Jesus não veio abolir a vontade de Deus, Jesus veio realizá-la, trazê-la até a plenitude. Jesus não veio para rebaixar a lei de Deus até o nosso nível, Jesus veio para nos levar até o alto da lei, da suprema caridade e do amor. Nós gostaríamos que Jesus fizesse uma graduação da lei. Exige menos, Jesus. Relaxa um pouco a exigência. Faz um evangelho do meu tamanho, para eu não precisar me esforçar. Ele não faz nada disso. Ele quer nos elevar até podermos cumprir a altíssima lei da caridade, até chegarmos à estatura de Cristo, até chegarmos a sermos iguais a Ele, transformados nele, até que o ferro seja incendiado pelo fogo. Jesus quer nos mudar, nos elevar. A lei de Deus não vem para nos oprimir e nos esmagar, vem para nos libertar. Essa é a vontade do Pai. Jesus não veio abolir a vontade de Deus, veio nos dar a plenitude da graça para que nós possamos realizá-la. Como não se comover diante disso? Como não sentir, como os discípulos de Emaús, o coração arder diante dessa notícia? Ele quer me tirar da lama, da escravidão do demônio, da escravidão do egoísmo. Ele quer me levar, me transformar num coração como o seu. Meus queridos, que seja assim. Vamos. Você que caiu, se levante, pela milésima vez, pela milionésima vez,
Não desista de você, porque Ele não desiste de você. Ele não veio rebaixar a lei. Ele veio elevar você.